O programa de hoje está incrível. Vamos reviver tudo o que aconteceu na festa do Purim, um tempo de celebração e presença de Deus. Também teremos as ministrações da nossa apóstola Daisy sobre a história de Esté. E no meio disso tudo, vamos conferir o avanço das atividades na Fundação Afife Arão. Então, fica com a gente porque Deus tem o melhor para você. Bom dia, minha gente! Que alegria ter vocês aqui! No último domingo, vivemos um tempo poderoso com a festa do Purim. Essa celebração carrega um significado profundo de livramento e fidelidade de Deus. Vamos ver os melhores momentos e testemunho desse dia especial. Shalom, igreja, graça e paz. Estamos aqui hoje para celebrar a festa do Purim. A festa aonde o povo de Deus recebeu um grande livramento. Exatamente, assim como o Senhor usou Esté naquela época, o Senhor também vai usar você. Essa festa retrata o grande milagre que Deus fez na vida do povo judeu. E assim como o povo, você também pode receber esse milagre se você desejar. E hoje nós trazemos um decreto de vida, decreto a qual o Senhor restaurará a sua vida, restaurará a sua casa e restaurará a sua família. Vem conosco viver a festa do Purim e receber o milagre que Deus tem para a sua vida. Feliz festa do Purim! Hoje a apóstola ministrou algo sobrenatural pela manhã e nós saímos daqui com novos céus sobre a nossa vida, crendo que o Senhor tem coisas maravilhosas para nos entregar ainda. Eu quero lhe dizer que você faz parte desse processo, o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida. Venha nos visitar, nós contamos com a sua presença, será um prazer te receber aqui. Deus te abençoe, graça e paz. A festa de Purim, ela tem sido uma unção extraordinária nos dois cultos. Todos os anos tem sido uma experiência nova. Então, agradeço a Deus, pela presença dele todos os anos, na presença da palavra também, que a palavra é maravilhosa sobre a rainha Esté, que é um aprendizado para nós, na sabedoria de saber falar, de saber agir no momento certo. Então, isso para mim marcou demais também. Então, eu agradeço ao Senhor pela essa presença e essa misericórdia todos os dias que Ele traz na nossa vida. Que coisa linda! A história de Esté nos ensina que Deus levanta pessoas comuns para propósitos extraordinários. Agora vamos para a primeira parte da ministração da apóstola Daisy sobre essa história incrível. Queridos, hoje é primícias. Nós já há muitos anos celebramos essa festa. E eu quero começar com o título: Deus remove sentenças. Diga isso. Deus remove sentenças. Abra em Esther, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 a 15. Diz assim:
Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do 1º mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua. Em nome do rei se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Diga misericórdia. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Queridos, essa festa tem como base o livro de Esther. É um livro fantástico, aconselho que leia todo, ele é curto e atraente a sua história, onde ali tem lições tremendas, e nós vamos dar só uma pincelada em algumas delas hoje. Esse decreto que foi editado para exterminar o povo de Israel. Que decreto era esse? Israel, irmãos, desde a sua criação, foi um povo hostilizado. Desde a sua criação, eles queriam destruir Israel e não permitir que essa nação exista, e essa perseguição sobre Israel vinga até hoje, quando querem exterminar Israel, que jamais vão conseguir. Agora, de repente, a vida desse povo vira geral. Os irmãos sabem que Israel foi levado cativo para a Babilônia. E quando eles ficaram lá durante muitos anos, 70 anos de cativeiro, eles tiveram uma certa abertura, porque quem foram não foram um Zé Ninguém, foram pessoas sábias, entendidas, pessoas que tinham sabedoria, pessoas que sabiam negociar, tanto que nós temos aí Daniel como uma grande referência, né, que ficou em vários governos ali e pôde estar naquela posição. Mas a vida dessas pessoas que já eram prósperas, tinham seus negócios, já vendiam e compravam, já tinham suas próprias lojas, de repente viu o chão sair debaixo dos seus pés. Eles foram surpreendidos com um decreto que chegou da parte do rei para que todos fossem mortos num só dia. Esther, apesar de ter sido levada à condição de rainha, ela era uma pessoa inexpressiva dentro do reinado do seu rei, do seu marido. Por quê, irmãos? Porque ela nunca revelou a sua identidade, e exatamente por isso, porque ela tinha pouco acesso ao rei. O rei tinha um harém e ela pouco era chamada para estar com ele, né? E dentro desse processo todo, ela não tinha direitos. Ela só tinha obrigações, como no Oriente tratam as mulheres ali. E por conta disso, o melhor que ela tinha era não revelar a sua origem, dizer: eu sou judia. Isso não foi dito para o rei em nenhum momento, ele escolheu pela aparência. Ela realmente uma mulher muito bonita, mas a beleza dela se sobressaiu pelo que ela era. E ela foi aquela que mais apresentou-se, tanto para a comissão que estava preparando as mulheres para casarem com o rei, para substituir a rainha que foi deposta. Ela tinha um know-how melhor, ela tinha postura, ela tinha sabedoria, ela tinha tudo aquilo que o rei queria que ela tivesse. Então, isso aconteceu, irmãos, antes do decreto dela ter sido colocada como rainha. E observe que a ousadia
de expressar a nossa identidade como filhos de Deus, às vezes passa por um pouco de prudência, porque a nossa responsabilidade de representar o reino nessa terra é muito grande, e nós não podemos envergonhar o nome do Senhor. Ao invés de estar aí por aí com a Bíblia na mão, tenha a Bíblia na vida, na forma de se expressar, na forma de se comportar, na forma de falar, na forma de estar com as pessoas. Isso fala muito mais do que a boca. A boca às vezes fala muitas coisas, mas a vida não diz nada, completamente contrário ao discurso. Então, aquilo que aquela mulher expressou no palácio chamou muita atenção, e por isso ela chegou naquele lugar. Agora, aqui, o que eu quero chamar a atenção é que esse decreto estava valendo. E esse decreto, todo decreto de um rei, ele não podia ser revogado de nenhuma forma. Aquilo que ele selava com seu anel, não podia revogar, ainda que ele quisesse. Ele podia editar um novo decreto, mas ele não podia revogar. E a cidade de Suzã estava perplexa com aquilo tudo. O verso 2 diz que todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, eles tinham um hábito. Qual era o hábito? Olha isso aqui. Eles se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Amã era o segundo homem, era o vice-rei que não existia, mas era o segundo homem que comandava ali a monarquia da cidade onde Esther estava. E este homem, ele era muito orgulhoso e muito vaidoso. O rei tinha determinado que todas as pessoas que passassem por ele tinham que se inclinar até o chão mesmo, numa atitude de reverência à autoridade de Amã. Só que o povo judeu não se dobra diante de ninguém. A única pessoa que ele se dobra é diante de Deus. Isso até hoje, pode pôr na cadeia, meter a faca, matar, eles não se dobram diante de ninguém. E Mordecai, que era tio de Esther, foi quem a criou. Ele sempre estava ali, porque ele também foi levado para trabalhar no palácio, pela sua competência também, como Daniel. E Amã precisava passar, às vezes, por ele, mas em nenhum momento ele se inclinava e nem se prostrava. Está aí no verso 2. Ele não fazia isso. E isso começou a chamar a atenção dos outros. Ora, se a gente faz, por que ele não faz? Não tem sempre aqueles, né, que vão lá dizer para ele, foram lá e contaram para Amã. Tem uma pessoa ali que do se ajoelha, não, nem se baixa para você. Por causa da atitude de Amã, de Mordecai, de não se dobrar diante de Amã, ele ficou furioso, ele ficou fora de si mesmo, e ele procurou destruir todos os judeus. Verso 6. Veja que a atitude de um líder, ele pode comprometer todo um povo. A nossa responsabilidade diante de Deus é tremenda, porque nossa vida está sendo vista como referência para as pessoas, e uma atitude errada nossa, irmãos, pode prejudicar todo o corpo de Deus, como a atitude de Amã, que não era errada aos seus olhos, mas trouxe esse decreto de morte para todos os judeus que estavam em Suzã. Então, veja, era somente por causa disso que Amã queria matar todos os judeus. Parece ser uma coisa muito simplória para matar toda uma população de judeus que morava naquela cidade, que era produtiva, que pagava impostos para o rei, que rolava muito dinheiro lá entre eles, porque eles sabem negociar, sabem juntar dinheiro. Então, qual era realmente a razão dele querer exterminar os judeus? E aqui, irmãos, nós vemos que a razão não era somente por isso. Amã tinha outros motivos. Um deles, Amã era agadita, está aí no versículo 1. O que quer dizer isso? Era um descendente de Agag, que era rei dos amalequitas. E amalequitas era um povo inimigo de Israel, desde lá do livro de Êxodo você vê isso. E quando foi na época de colocar Saul como rei, a sua primeira guerra, Samuel disse, você vai lutar contra os amalequitas, que já era inimigo deles, e você vai exterminar todo mundo.
homem, mulher, criança e os animais, não vai ficar ninguém, tá bom? Eles dão tudo certo. E Saul saiu para a guerra. Só que quando Samuel volta, ele escuta o balido dos bois. Ele diz: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ele disse: não, as pessoas acharam bom que a gente poupasse o melhor do rebanho. Ele disse: o quê? Qual foi o comando, Saul? Por causa disso, Deus se retirou de Saul, porque ele não obedeceu o comando de Deus. E ele poupou o rebanho dos amalequitas e o rei Agag, que depois Samuel vai até lá e o próprio Samuel mata o rei, porque era um comando de Deus que matasse esse pessoal, para que eles não mais fossem tropeço na vida de Israel. Êxodo capítulo 17, versículo 16, ele disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Passaram-se várias gerações e Israel agora estava em guerra outra vez com Amaleque, a figura de Amã, que era descendente dos amalequitas. Veja, irmãos, que Amã não estava com o foco em Mordecai, já era uma coisa antiga, briga de família, né? Lá atrás ele queria defender os seus ancestrais que tinham sido mortos nas guerras anteriores. O segundo motivo, no reino persa, capítulo 3, no versículo 1, ele mostra que ele adorava poder, autoridade, estar por cima, saber de tudo e querer que as pessoas estejam sempre fazendo reverência a ele, sempre colocando ele num pedestal. E isso mostrava, irmãos, o quanto ele era orgulhoso, soberbo, arrogante. Ele queria a honra só para ele, até roubando um pouco a glória do rei. Só que os judeus, quando olhavam para ele, eles não significava nada, porque eles só honram Deus, não mais a autoridade humana, no sentido de estar abaixando para eles. Eles respeitam, eles ouvem, eles obedecem, mas nesse lance de se inclinar diante de um homem, eles não fazem e não faziam. E aí Amã, ele percebeu que a única forma dele satisfazer seus anseios egoístas era que matasse esse povo de uma vez por todas. Ele não ia ter mais problemas, iam sair todo mundo de uma vez. Ele escolheu um dia para que isso acontecesse e a sua autoridade fosse fortalecida por conta disso, porque é assim que eles fazem, né? Os ditadores, eles impõem a autoridade, e Amã queria impor a sua autoridade ali. Veja que a sua busca de poder e o seu ódio pelo povo judeu o consumia todos os dias. Era como se ele se alimentasse do ódio, ele se alimentasse de punir as pessoas, de ver pessoas ruins pessoas boas passando por coisas ruins na sua história, como nos nossos dias, não é? Veja que o preconceito contra os judeus, eles vêm do orgulho pessoal. Por quê? Porque eles consideram aquelas pessoas, irmãos, é muito ruim, eles se consideram melhores do que aquelas pessoas. E o Senhor nunca permitiu que a gente tivesse preconceito por nenhum tipo de pessoas. Todas as pessoas precisam chegar ao conhecimento da verdade que é Jesus. Esse orgulho pessoal discrimina pessoas, afasta as pessoas e elas acabam não querendo saber do nosso Deus. Deus, ele julga aqueles que são preconceituosos, sim. Por quê, irmãos? Porque o orgulho nos leva a desprezar pessoas, a menosprezar pessoas. Então, tem muitos crentes que são extremamente orgulhosos, que ao invés de trazer pessoas para Jesus, estão afastando com a sua vaidade e achar que eu estou salvo e você vai para o inferno. Oi? Vamos então trazê-los para o mesmo céu. Por que lançá-los na cova dos leões, vamos dizer assim, né? A condenação e julgamentos. Precisamos mostrar o contraponto para que o Espírito de Deus os convença do seu pecado. Amã, ele lançou sortes para saber como ele faria
que dia ele faria essa execução. Até hoje, em Israel, quando celebra essa festa, eles celebram com muitas brincadeiras, com muitas máscaras, como se fosse carnaval, mas não com a promiscuidade daqui, mas as máscaras mostrando a falsidade daquele homem em fazer a maldade com as pessoas. E quando ele lançou sortes, o dia foi estabelecido, a festa vai ser nesta data. E essa data, de quando ele determinou até a execução de fato, era mais ou menos 1 ano ainda pela frente. Era um plano diabólico, irmãos, que foi tomando força, e não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade dele. Só que, sem ele querer, Deus estava ganhando tempo nessa história, porque era o tempo em que Esther estava sendo mobilizada dentro do palácio para que ela tivesse alguma ingerência diante do rei para mudar aquela sentença. Veja, às vezes nós não estamos vendo nada, como o povo de Suzã não estava vendo coisa alguma. Para eles, o dia da sua morte era aquele que Amã decretou, e todos iam morrer. A angústia, a tristeza, o abalo emocional em que aquele povo viveu, porque todo mundo que sabe que naquele dia é a sua morte, queira ou não, sabendo ou não para onde vai, é um desespero, há uma angústia, há um temor dentro do seu coração. Enquanto isso, nesse período de quase 1 ano, Mordecai estava lá no palácio, ele soube disso e chegou até lá para informar para Esther. Esther, a rainha, ela foi soubido através de um eunuco: olha, Mordecai está com pano de saco e cinza na porta do palácio, tu sabe que não pode ficar assim. Aí ela pegou roupas e disse: vai lá, manda ele trocar roupa, ele não pode ficar ali. E ele não quis se trocar, ele realmente permaneceu, e ela mandou: vai lá saber qual é o motivo dele estar assim. E ele mandou o recado para que ela fosse até ele. Ela falou com Mordecai e ele disse: você precisa falar com o rei, que eu tenho certeza que o rei não sabe de nada disso. E ela disse: eu não posso me apresentar ao rei sem ser chamada. Olha isso, irmãos, eu não posso me apresentar ao rei sem ser chamada, e já fazem mais de 30 dias que ele não me chama para estar com ele. E ele disse: mas você precisa falar com ele. E ele disse para ela algo extraordinário: quem sabe não foi por essa ocasião que você foi colocada ali. E ela disse: ok, então mande que o povo jejue por 3 dias e 3 noites. E eu vou fazer isso junto com as minhas servas, e nós vamos conversar com o rei. Amã, irmãos, quando ele foi falar com o rei, no versículo 9 desse capítulo, ele estava dizendo para o rei que ele traria uma grande soma de dinheiro. Isso por quê? Porque ele era ganancioso, ele queria comprar os olhos do rei com o dinheiro do despojo, já que iam morrer, ia sobrar todo o recurso daquilo que eles ganham nos negócios que eles faziam. A ganância de Amã não tinha preço. Enquanto isso, Esther, suas servas, Mordecai e todo o povo de Suzã já tinha sido convocado para esse jejum de 3 dias e 3 noites. Então, o verso 10 diz que o rei tirou da sua mão o anel e delegou a Amã esse decreto. Eu não estou voltando por acaso, ok? Porque o decreto que precisava, quando era escrito, ele precisava ser selado com o anel do rei. Esse anel, irmãos, era como autenticação. Realmente essa voz saiu do rei, é ele que determinou. Mas no fundo o rei nem sabia que povo era esse, e nem se interessou em saber que povo era esse que estava sendo colocado para morrer, porque a conversa de Amã era um povo que não obedecia, era um povo que tinha leis diferentes da dele, era um povo que servia do jeito que eles queriam e viviam do seu jeito, como se existisse um governo independente. E não era nada disso. O povo judeu sempre foi submisso às autoridades que eles estavam inseridos, mas na sua fé
ninguém podia se meter. Aonde que nós precisamos entender sobre os decretos removidos? Agora, fazendo uma pausa nessa fala, os decretos que nós recebemos muitas vezes, irmãos, para nossas vidas, desde a nossa infância, desde a nossa juventude, se transformaram também em decretos de morte. Quantas pessoas estão vivendo momentos difíceis na sua história, porque uma palavra foi liberada lá atrás? Você não vale nada, você não vai prestar para nada, você vai ser uma prostituta, você vai ser um noiado, você vai ser um vagabundo. Essas palavras são muito fortes e, por mais que você não perceba, são palavras de maldição que está se transformando em decretos na vida de quem você está liberando. A nossa palavra, igreja, tem poder, nunca esqueça disso. O poder que você tem quando você libera algo, principalmente por alguém que está debaixo da sua autoridade, como filhos, por exemplo. Queremos casas prósperas, casas felizes. Eu quero, estou orando para que a igreja seja de famílias libertas. Mas as famílias, para serem libertas, os chefes de casa precisam ser. Quem são os chefes? Papai e mamãe. Precisam ser libertos para libertar outro. Ninguém liberta se estiver preso. Está acorrentando ainda mais a sua casa. Embora haja um decreto, haja um dia determinado da morte, ei, deixa eu lhe falar, Deus está trabalhando. Você nem sabe, mas tem alguém orando, jejuando pela sua casa, para que remova essas sentenças de morte sobre a sua família. Por isso que os decretos que foram liberados estão vingando, sim, mas Deus quer interromper esses decretos. Deus quer emitir um novo decreto na sua direção. E é fantástico você entender isso, irmãos, porque Ele preparou a forma de fazer essas coisas acontecerem. Como foi feito então? O que aconteceu depois disso tudo? Veremos no segundo culto, hoje às 18 horas. Que palavra impactante! A coragem de Esther nos ensina que confiar em Deus e agir com fé pode mudar destinos. E continuando nesse clima de transformação, vamos conferir as atividades da Fundação Afifiarão e ver como esse projeto tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Matrículas abertas para as atividades oferecidas pela Fundação Afifiarão. Totalmente gratuitos e com vagas disponíveis, nossa instituição está pronta para receber você em uma jornada de aprendizado e crescimento pessoal. Foi necessário, porque eu estava com problema de diabetes, pressão alta e não reduzia de jeito nenhum. E quando eu vim para a academia, comecei a fazer, com uns 3 meses a glicose já baixou e eu já diminuí até a insulina, né? Graças a Deus e a Fundação Afifiarão. Mas atenção! As vagas são limitadas. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo rumo ao seu futuro de sucesso. Estamos ansiosos para recebê-lo. Fundação Afifiarão, realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Que projeto maravilhoso! Quando investimos no crescimento, Deus abre as portas para as coisas ainda maiores. Agora, vamos acompanhar a segunda parte da ministração da apóstola Deise. Nós vamos dar continuidade a uma fala que nós estávamos falando sobre a festa de Purim. Eu quero ler com vocês Esther, capítulo 4, versículo 16. Ele diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Vemos que às vezes precisamos correr alguns riscos.
Tipo o quê? Quando Mardoqueu pede para Esther, para ela ir até o rei, ela fica hesitante. Ela não podia se apresentar ao rei, porque só iria à sua presença quando chamado. Ninguém podia entrar na sala que ele estava, se fosse sem ser chamado, e ele não estendesse o cetro para aquela pessoa, ela morreria, porque ela invadiu uma área sem ser chamada. E quando não, que ele estendesse o cetro, a pessoa poderia entrar e ter acesso. Então ela estava correndo um sério risco, e claro que o temor veio ao seu coração. Mas quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos a face do Senhor, todo o temor ele sai. Precisava ser enfrentado o rei, sim, naquela hora era um momento muito difícil que todos os judeus estavam vivendo. Mardoqueu, ele foi muito taxativo com ela no verso 14: se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Esther estava indecisa. Ele disse: você sabe que eu não posso ir até lá. Ele disse: se você se calar agora, Deus vai vir com outro socorro. Irmãos, Deus tem promessas para cada um de nós. Deus tem propósitos. Deus quer nos usar, e às vezes nós nos calamos, nós nos omitimos, nós não permitimos que Deus realize o que Ele tem para fazer através das nossas vidas em determinados lugares. E se nós nos calarmos, não tem problema para Deus. Ele vai levantar outra pessoa, mas a sua obra será feita. E aí as consequências de quem não obedeceu é com Deus. Nós não podemos entrar nessa área. Quando o seu tio Mardoqueu fala isso, Esther para e dá uma reconsiderada. No verso 16 diz que ela deu essa fala que nós lemos no versículo inicial para o seu tio. Então tá, tio, vai lá, ajunta todo o povo, coloca-os todo para orar, a jejuar 3 dias, e eu e as minhas servas também vamos fazer isso. E todos pararam para orar e jejuar por 3 dias, e ela não foi até o rei enquanto isso. Ela corria risco de vida? Sim, porque ela já não podia ir sozinha, mas estava debaixo de um comando de oração e de autoridade do seu tio, com quem ela foi criada, e tinha autoridade sobre a sua vida. Depois desse jejum, ela já estava dentro dessa presença gloriosa do Senhor. Ela entra na sala do rei. Ah, irmãos, que coisa linda. E é tudo ou nada. Eu vou morrer ou eu vou prosseguir nessa minha jornada, mas pelo menos eu tentei. Tem horas na nossa vida que nós precisamos dar essa de Esther, entrar na presença do rei, ter essa ousadia. Às vezes por alguma dificuldade, algum pecado, alguma coisa que cometeu, tem vergonha de Deus, não quer entrar na casa do Senhor, não quer ir mais para a cela, não quer mais ir para lugar nenhum. Querido, entra na presença de Deus, o resto é com Ele. Não se preocupe com as outras coisas. Deus, Ele quer fazer uma obra em nós primeiro, para depois fazer nos outros. Em quem Ele começou? Em Esther. Tinha um povo todo debaixo de uma sentença de morte, mas Esther foi a primeira pessoa que foi usada por Deus para separar-se, para jejuar 3 dias. Quando nós nos separamos para buscar ao Senhor, o reflexo vem nas pessoas que nós vamos nos encontrar, com aquele desafio que nós temos pela frente. Temos que tentar. E ela vai à presença do rei e recebe o seu favor para que ela entre. E ali, quando ela vai até o rei, ele disse: o que você quer, minha rainha? O que está faltando? E ela disse: eu quero convidar o rei para um banquete. Ela usou de muita sabedoria. Ela já não chegou dizendo para ele toda a sentença de morte, todo o problema, toda a dificuldade que a mãe estava causando para o seu povo. Não houve nenhum nível de murmuração nessa área. Ela convidou o rei para jantar e convidou também Amã, que ele era a segunda pessoa, um superintendente ali, que também governava aquela região das províncias da Pérsia. E naquele banquete,
ela aconteceu, ela foi sábia também em não falar coisa alguma. Embora o rei tivesse dito a ela: o que você quer? Faça-me teu pedido, que até metade do teu reino, do meu reino, eu te dou. E ela disse: não, eu só quero que vocês voltem aqui para comer amanhã de novo, vou fazer um outro banquete. Ela preparou a segunda vez. Veja como Deus direciona as coisas. Ela não tinha ideia do que Deus já estava fazendo e como Ele estava trabalhando. Irmãos, é tão tremendo, porque quando ela convidou para o segundo banquete, Amã ficou exaltando de alegria. Olha, eu estou com uma moral doida com a rainha me chamou para comer de novo com ela no dia seguinte. Verso 9 diz que, embora ele tivesse saído contente da presença do rei e da rainha, ele encontra Mardoqueu ali na porta de novo, e ele não se levanta, ele não fala com ele não se move, ele não se inclina, que era a pereba de Amã, dele não se prostrar diante dele, e ele sai dali cheio de furor, cheio de raiva, diz o texto. Ora, se aquela pessoa não me considera, eu vou aprontar uma para ele. Ele chega em casa e já conta isso para a esposa, toda a dificuldade que ele estava tendo com Mardoqueu. E ela disse: rapaz, faz o seguinte, levanta uma forca bem alta aqui e põe ele lá pendurado, acaba com isso de uma vez, tipo, você que manda, né? Ele disse: boa ideia. E mandou construir a tal forca lá perto da casa dele, para que matasse Mardoqueu. Só que aí, irmãos, Deus intervém para reverter todo o projeto das trevas, todo o projeto de destruição. Deus, Ele está no controle da nossa vida e da nossa história. Enquanto Ele perde tempo fazendo a forca, Deus faz algo extraordinário. Quando ela estava na primeira noite do banquete, a palavra da rainha para ele foi: volte amanhã para um outro banquete. Querida, essa palavra é forte. Sempre tem um amanhã na nossa vida. Hoje você pode não estar vendo nada, mas amanhã amanhã é outro dia, amanhã é uma nova história, amanhã tem um novo quadro, amanhã tem novidades de Deus. E ela deu essa fala, talvez ela nem soubesse exatamente o que aconteceria naquele amanhã, mas foi naquele dia seguinte que Deus fez algo extraordinário. Às vezes nós achamos que tudo está acabado e chegou no fim. Não, irmão, a Bíblia diz que a alegria vem ao amanhecer. Então diga aleluia. Vai vir muita alegria para você no amanhecer. Hoje você pode não ter motivos de alegria, mas Deus já está aprontando uma boa para você. Diga aleluia. Aquela noite, sabe o que Deus fez? Tirou o sono do rei Assuero. Ele era rei, podia ter um monte de coisa para fazê-lo dormir, mas Deus tirou o sono, ele não conseguiu dormir. E ele chama um rapaz para ler o livro, um livro extraordinário, livro dos feitos memoráveis. Ele chama o rapaz para que fale o que estava escrito ali. E quando ele começa a falar, a ler tudo que tinha nesses livros dos feitos memoráveis, ele conta a história de que Mordecai, ele descobriu uma conspiração dentro do palácio para matar o rei. E ele ficou assim parado. Eu falei: o que fizeram com esse moço? Ele disse: nada. Não honraram esse moço? Ele disse: não houve honra nenhuma. E o rei então disse: mas ele precisa ser honrado, ele poupou a minha vida. E foi isso extraordinário, irmãos, porque naquela hora em que eles estavam conversando sobre isso, quem entra? Amã. E quando Amã entra na presença do rei, ele estava entrando para pedir a cabeça de Mordecai, e o rei queria honrar Mordecai. Na hora que ele entra, o rei diz assim: Amã, o que o rei pode fazer com uma pessoa que ele deseja honrar? Ele tufou o peito: claro que sou eu, o rei quer me honrar.
sou eu essa pessoa que ele vai honrar. E aí ele disse para o rei, ai irmãos, esse homem é muito iludido, né? Ele achando que essas coisas, que ele é muito bom. Mas ele disse para o rei assim, olha rei, pega as suas vestes, coloca sobre os seus ombros, faze-o montar sobre o seu cavalo, faze-o desfilar na cidade, e ainda vai dizendo para o povo, assim faz o rei com a pessoa que ele decide honrar. Ele disse isso, faça isso com Mordecai sem tirar nenhuma palavra do que você fez. Sabe aquele que está te oprimindo? Sabe aquele que está te ofendendo? Vai vir um comando dos céus, faça ele ser promovido. Quem? Aquele fulano, faz ele prosperar, coloca ele no melhor lugar, muda a sala, coloca ele numa chefia. Eu não sei, mas Deus tem comandos poderosos para nós, querido. Diga aleluias. Que dia terrível para Amã. Imagine aí, irmãos, que quando ele estava ali, pensando que ele já ia sair com o cara preso para enforcar, ele mesmo, Amã, seu Amãzinho, saiu puxando o cavalo por toda a cidade, dizendo, assim faz o rei com a pessoa que ele quer honrar. Ele olhava Mardoqueu lá, todo gostosão, em cima do cavalo do rei, com o manto do rei, vivendo a melhor fase da sua história. Quando ele acaba de desfilar, ele vai furioso para casa, angustiado, para contar para sua esposa o que aconteceu. Ele mal termina de contar, os eunucos do rei já chegam para levá-lo para o palácio, porque tinha o segundo banquete. E esse homem angustiado foi para o segundo banquete, e ali, diante do rei, quando ele pergunta pela segunda vez o que ela queria que ele fizesse, a Esther denuncia aquele homem. Irmãos, que dia terrível para aquele rapaz. Ele ficou sem ação, desesperado, porque o rei se levanta, já vai lá para fora, e ele se joga nos pés da rainha pedindo clemência. Quando o rei volta, vê ele nos pés da sua rainha, aí que ele endoida mesmo, né? Ele disse, o que é isso? Você está querendo perverter a minha rainha? E aí entra os outros eunucos e disse, ele fez uma forca para Mordecai. Ele, o quê? Então leve-o e enforcai-o na mesma forca que ele fez para Mordecai. Irmãos, a Bíblia, ela se cumpre em todas as partes. Provérbios capítulo 26 e 27, ele diz, quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. Olha isso. Ele criou uma armadilha para o outro e ele caiu na própria armadilha que foi a forca. Agora, ele morreu, tudo bem, morreu todo o povo dele, mas apesar da sua morte, o que estava vingando? O decreto. Havia um decreto de morte para o povo judeu e não podia revogar. O decreto que era dado pelo rei não podia revogar, ele estava em pleno vigor, tinha uma data marcada, ainda não tinha chegado essa data, mas eles nada podiam fazer. E ali, aquele mesmo anel do rei que foi tirado e entregue para Amã para lançar esse decreto de morte sobre os judeus, foi o anel que ele coloca na mão de Mordecai, para que ele faça um novo decreto. Diga aleluias. O novo decreto, irmãos, ele diz, verso 8 do capítulo 8, escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel que se selam, não se podem revogar. No versículo 15 a 17, em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas.
Ele fez um decreto de libertação, o jugo da morte já tinha sido retirado sobre eles, e eles agora celebravam. Por isso que Purim é uma festa de grande celebração, porque a sentença de morte foi tirada, e a vida e a esperança volta para o povo de Israel. Da mesma forma, queridos, a sentença de morte que estava sobre mim e você, ela não podia ser tirada de nenhuma forma, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor Deus manda um outro decreto e envia seu Filho para que através da sua morte, eu e você fôssemos livres da morte e pudéssemos hoje ter a vida de Deus em nosso coração. Diga aleluias. O primeiro decreto foi um de lamento, foi um decreto de tristeza em todas as províncias. Eles não viam nenhuma alternativa. Mas o segundo decreto é festa, alegria e regozijo. O que nós aprendemos com essa história, com esse livro de Esther? Ele é muito profundo, nós não temos tempo para explorar. Mas algumas coisas eu quero destacar aqui, principalmente para quem não veio de manhã. A primeira coisa, irmãos, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Quem era Esther? Era uma menina simples, ela foi criada com um tio, não tinha pai, não tinha mãe, era órfão, era uma pessoa improvável para ser rainha. Mas Deus não está olhando o nosso status, não está olhando a nossa condição social. Ele pega os improváveis mesmo, e são esses que Deus está chamando para realizar coisas extraordinárias. Será que Ele vai encontrar algum improvável aqui? Diga eu! Você é o improvável que Deus vai fazer o extraordinário. Diga amém. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, com a ajuda de Deus, irmãos, nós podemos caminhar com fé e lutar contra nossos medos. Esther estava cheio de medo, ela não podia entrar na presença do rei, mas ela sabia que com a presença de Deus, depois de jejuar 3 dias, num choro de gemido de alma, porque queria libertar o seu povo, ali sim, ela caminha com fé na direção do rei. Ei, o que importa para Deus é que você seja um homem, uma mulher de fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas quando você caminha por fé, querido, todo dia você vê milagres de Deus na sua direção. As portas se abrem, ainda que no dia anterior estava fechado, mas você já está no dia seguinte. Foi no dia seguinte que as mulheres foram no sepulcro para poder trocar as vestes e pôr óleos aromáticos num defunto, mas ela só encontrou pano no chão, porque Ele não está aqui, Ele vive. Aleluias, Ele vive. Assim como elas, você vai encontrar a vida de Deus no dia seguinte. Diga aleluias. Terceira coisa, irmãos, nosso passado não dita o nosso futuro. Aleluias. Não importa de onde nós viemos, não importa onde nós moramos, não importa o erro que nós cometemos até aqui, nós podemos deixar tudo lá no passado, de onde já basta as nossas dores. Para quê, irmãos? Para seguirmos com fé e confiança, numa certeza: estão perdoados os meus pecados, eu entro no novo de Deus. Diga aleluias. A quarta coisa, Deus coloca mentores na nossa vida. Para que servem esses mentores, irmãos? Para nos ensinar com sabedoria. Esther tinha a graça de ter Mordecai como seu mentor, como seu líder, que chegava lá para consolidar o seu coração. Todos os dias, mesmo depois de estar lá no harém do rei, ele visitava a sua filha, ele estava com ela, ele dava comandos para ela e ela obedecia. O segredo está ali, irmãos. É fundamental que você tenha uma vida como de Esther, alguém para te direcionar.
A nossa independência faz com que a gente dê com a cara na parede muitas vezes, mas quando dependemos de Deus, Ele nos dirige, Ele nos orienta, Ele conduz o nosso caminho em lugares seguros. Diga amém. A quinta coisa, a nossa força não vem de nós. Fulano é forte, fulano é tão fraco quanto qualquer outra pessoa. A nossa força interior não é algo que você compra na esquina, na farmácia, não. Aquela força que levou Esté à presença do rei foram 3 dias de jejum. Você quer ser forte? Quanto tempo você separa a sua vida para estar a sós com Deus? Quanto tempo você separa a sua vida para ouvir a voz de Deus? O teu tempo de intimidade, o teu tempo de separação, ele será visto quando você estiver no meio da multidão. A graça de Deus vai fluir, a palavra de Deus flui, a unção do Senhor é vista em todos os lugares. Aquela mulher, irmãos, ela foi até a presença do rei, não com a força própria, porque ela estava cheia de medos. Ele disse: eu não posso ir à sua presença. Mas depois de jejuar, ela não teve menor dúvida: eu vou libertar o meu povo de Suzã. Todo o povo de Suzã estava debaixo de um jugo. Ei, quando você entra na presença do rei, com certeza você vai receber de Deus a bênção para libertar todo o povo do Acre, todo o povo que você conhecer nessa terra. Ela estava lutando pela província onde estava o seu povo. Você está lutando por quem mesmo? Eu? Lutar por alguém? Vou nada, vou cuidar da minha vida. Pois é, por isso que a vida parou, porque nós estamos olhando para o umbigo constantemente e não estamos olhando quem está perecendo, quem está debaixo de uma sentença de morte. Querido, Deus te deu vida para você transmitir vida para quem está debaixo de uma sentença de morte. Por isso que ela teve forças, porque ela agiu não por conta própria, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Mas não estava na terra. Mas quando você busca Deus, o Espírito visitava. Ele não era presente, mas ele visitava em alguns momentos homens daquela época. Outra coisa, quando você recebe essa visitação do Senhor, sabe que a força vem dele, e aí você jamais se sente fraco e sozinho. Pessoa que está lá sozinha, enfraquecido, bichado em cima de uma cama, meu irmão, vai jejuar e buscar Deus, que isso tudo sai na hora. Sai essa lombra, sai essa preguiça, sai essa visitação de depressão, sai esse mal-estar de não querer fazer coisa alguma. Saia dessa vida e busca o Senhor, se ajoelhe e busque a face do Senhor e deixe Ele se mover em você, que de repente a tua força volta, o teu ânimo, a tua alegria, teu vigor, a tua vontade de existir, porque sabe que tem um propósito na sua vida. Diga: eu recebo. Quando você é visitado pelo Senhor, as lutas vêm que parecem ser esmagadoras, mas aí é quando vem a força do Senhor, e você sente que simplesmente pode vencer e não temer coisa alguma, porque fomos visitados por uma força que não depende de nós. Entregar tudo a Deus, permitir que Ele faça e não nós. Muitas vezes queremos ser Deus nas situações, queremos decidir por Ele, queremos andar na frente dEle, e nós vamos reconhecer que Deus é quem trava as nossas batalhas. Deixa Ele lutar, porque dEle vem a nossa vitória. Não importa em qual área, dEle é que vem a nossa vitória. Outra coisa que eu aprendo com o livro de Esté, que eu preciso amar os outros. E isso é uma coisa que ele nos ensinou desde sempre, quando Jesus veio aqui. Amar pessoas. Amar é a coisa mais preciosa que nós podemos receber dos céus, irmãos. É um dom, porque Esté poderia estar pensando só em si mesmo. Eu já estou no palácio,
eu já estou de boa, eu já tenho tudo que eu quero, o rei que me escolheu, eu não preciso me preocupar com isso, que morra todo mundo. Não, irmãos, não é porque nós estamos bem que nós não vamos amar o próximo. Pelo contrário, vamos chorar e gemer por esse Brasil, por essa cidade, pelas vidas que não conhecem o nosso Deus, para que não estoure essa guerra cruel na Europa, onde milhares e milhares vão perecer. Precisamos amar para interceder por essas vidas. Sabe por quê, irmãos? Deus nos chamou para causar impacto nas gerações. Esther, ela não estava lutando só por aquele momento. Na cidade de Suzã, tinha muitas famílias, tinha muitas crianças. Judeu faz muito filho, é toda hora emprenhando, você não tem noção quantas horas eles estão ali toda vez. Acho que é de 11 em 11 meses, é um negócio absurdo ali. Porque é uma reca todo o tempo, no carrinho duplo, mais um bucho, mais outra no colo, outro no colo do pai, é um negócio esquisito, irmãos. Mas eles têm uma capacidade de reprodução assim extraordinária, né? A bênção da multiplicação de Abraão está valendo até hoje. Mas veja, nós temos que causar impacto nas gerações que vão vir depois. Queridos, não pense no hoje, pense no que você está deixando para outra pessoa. O segredo de uma liderança é fazer sucessores. Se eu não fizer sucessores aqui, o meu ministério não valeu nada. Todos os anos de Acre não valeu nada, porque eu preciso formar uma geração forte que vai formar outros líderes, que vai deixar sucessores nessa cidade por onde passar. Nós viemos a essa terra, igreja, para impactar gerações. Não importa a faixa, mas precisamos gerar um impacto nessas gerações. Quando Esther, ela se apresentou ali diante do rei, ela falou para salvar um povo. Ela não poderia saber que nível de impacto isso ia causar nas gerações futuras, mas hoje nós conhecemos o quanto que Deus abençoou e não exterminou esse povo. Quantas vezes tentaram exterminar Israel, quantas vezes tentaram acabar com eles. Nós vamos apagar esse povo da face da terra, jamais vão conseguir fazer isso. Tentaram apagar com todos os cristãos, porque estavam trazendo uma doutrina estranha que fala de Jesus. Não vão conseguir fazer isso. Pode matar um bocado, mas não vai apagar a lâmpada que ele acendeu. Diga aleluias, porque o Senhor sempre vai ter alguém para causar impacto nessa terra. Igreja de Jesus, você, por um simples ato de amor, pode impactar uma geração da sua família, de seus amigos, daqueles que você convive. Mas mais do que isso, o que você pode fazer hoje, que você pare para pensar: Senhor, como eu vou impactar essa geração? Como eu vou levar esse evangelho de forma que eu consiga levar uma transformação de vida? Às vezes o nosso comportamento é tão igual ao do mundo, que diferença faz para eles quererem o seu Deus? Eles só vão querer o seu Deus se você for diferente de todos os outros. Porque os que fazem tudo, a mesma coisa, vivem na mesma vida, que diferença faz? Precisamos ser o grande diferencial, santos, santos e santo, como nós cantamos aqui há pouco. Deus quer que seus filhos sejam santos como Ele é. Então, irmãos, eu só vou impactar, você só vai impactar gerações, se não formos iguais a elas, no sentido de fazer o que eles fazem, mas trazê-los a viver o que você vive, impactar com uma vida transformada pelo poder de Deus. Às vezes as pessoas dizem para nós: eu não consigo largar o pecado, eu não sei o que fazer. O que você faz para tentar largar? Correr para cima? Está sempre com a mesma rodinha, ir sempre nos mesmos lugares, vestir as mesmas roupas provocativas? Ora, como vai querer mudança se não houve mudança de realidade da decisão que tomou? É muito importante isso, irmãos, porque Deus quer que você tome uma posição para que Ele possa te usar nessa geração.
quebrar grilhões, quebrar cadeias, quebrar amarras, aquilo que nos prende. Essa fala de Esther, ela nos ensina sobre libertação. Havia um povo que estava debaixo de uma sentença e Deus trouxe a libertação. Há muitas pessoas que ainda frequentam igrejas, mas estão aprisionados a pecado, a prostituição, a vícios, a um monte de outras coisas, a tigrinho, né? Há um monte de outras coisas que vai contra princípios da palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo. Pois é, para você essa fala de hoje. Deus te trouxe aqui para libertar você desse cativeiro, desse decreto de morte, para que você comece a viver a vida de Deus. Você que esteve conosco até aqui, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Deus não prenderia até aqui por nada. Algo Ele quis falar e deixar gravado no seu coração. E mais do que isso, muito obrigada. A minha gratidão porque você abriu o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Ele tem mais a acrescentar. Visite-nos na Igreja Renovada, na Rua Jaguarira, aqui na Isaura Parente, porque Ele tem mais para entregar ao seu coração. Deus tem sempre o melhor para você. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Não esqueça, nós temos reprise toda quarta-feira às 9 da manhã. Nos vemos no próximo domingo para mais um programa especial Deus Tem o Melhor. Até lá, que Deus te abençoe.